Parlamento Físico participou do evento A Mídia e o Poder, que nessa edição debateu a polêmica reforma da Previdência. O evento, que aconteceu na Câmara dos Deputados em Brasília, contou com a presença de diversos parlamentares do bloco da minoria e também com representantes de trabalhadores de todo o Brasil. Olha, a situação é muito ruim. Na verdade, que com o golpe que foi aplicado na democracia brasileira pelo Michel Temer e seus asseclas, houve um corte no desenvolvimento econômico e também nas políticas sociais brasileiras. Desde quando ele assumiu como recurso desse golpe até agora, todos os projetos aqui apresentados são contra os interesses da maioria da população. O fim do regime de partilha, a terceirização, a reforma trabalhista e, nesse momento, a reforma da Previdência. O governo Temer, ele parte de uma interpretação de que temos uma crise econômica, e que eu concordo, temos uma crise econômica mundial, e que a saída dessa crise econômica é uma só. A verdade, eu posso dizer isso como professor de economia, que não existe uma única saída para os problemas econômicos. Os países já provaram isso. A Previdência, ela só tem de fato um déficit se você levar em conta a DRU, a desvinculação da receita da União. A verdade é que quando a Constituição de 88 pensou toda a Seguridade Social e a Previdência, ela criou canais para financiá-la. E isso foi a contribuição social do lucro líquido, foi o fim social, também a contribuição dos empresários e trabalhadores, como também a participação das loterias. Portanto, a partir da Constituição, a Previdência é superavitária. Ela é superavitária. Ela só é deficitária a partir da lógica que o governo Temer retira 30% desses recursos para outros gastos do seu governo. Agora, me parece a importância desse seminário a partir disso, não é só esse dado que me parece que boa parte da população já tem. É entender, e aí a presença do nosso analista político aqui, o Bob Fernandes, para a leitura que ele faz sobre o papel da mídia nisso. Me parece que isso é mais importante, porque infelizmente a mídia ela está junto com esse grande monopólio do capital financeiro, do capital internacional, tentando vender para a sociedade uma mentira. A mentira que a Previdência é deficitária e que as pessoas não vão sofrer porque vão perder direitos. Aí sim entra a importância desse seminário, de mostrar para a população que além do pacote ser muito ruim, a grande imprensa brasileira presta serviço ao capital financeiro e mente à nossa população. O papel da imprensa, ou a posição da imprensa, é a mesma que ela tem em relação a todos os demais temas que o Brasil tem tratado nos últimos tempos. Sempre foi, sempre será assim. Você ter um papel plural, ou seja, espaços plurais na mídia para discutir várias visões, não apenas uma, isso pressuporia que se tivesse feito, se não uma reforma, uma regulamentação econômica, liberal, capitalista da mídia, que é o que se consegue fazer no Congresso, pelo menos esse debate tivesse sido multiplicado pelo Brasil nos últimos anos, você teria massa crítica suficiente para entender exatamente o que está em jogo, quais são os interesses, o que significa a posição de A ou B, a manchete de C ou D e tal. Espero que tenhamos todos aprendidos e que esses debates se multipliquem pelo país, cara. Escola, igreja, sindicato, qualquer lugar, comunidades, qualquer lugar, cara. É saudável debater o quê? O papel de quem nos informa. Se você não discutir, se você tem informação, eu tenho, e a gente não discute como ela nos chega e de onde chega e por que chega, você vai engolir o que aparece. A Febrafisco, juntamente com a Conacat, com a Pública Central do Servidor, com o Sindifisco MG e com o Sindireceita, está promovendo esse evento para debater a tão falada reforma da Previdência. E o objetivo é trazer servidores, trazer sindicalistas, parlamentares, para que a gente possa fazer uma ampla discussão e tentar chegar à conclusão se os argumentos do governo realmente são verdadeiros, se realmente a Previdência está quebrada ou se, na verdade, nós precisamos rever esse modelo de Previdência, rever a gestão dos recursos da nossa Previdência Social, porque nós entendemos que não podemos simplesmente propor mudanças quando achamos que a Previdência Social é uma verdadeira caixa preta. Então nós precisamos fazer esse estudo, essa análise, essa auditoria nas contas da Previdência, que inclusive já foi aprovada graças ao senador Paulo Paim, e após isso sim,
aí tomar as medidas que forem necessárias. O debate é essencial e tem surtido efeito, tanto é que nós já temos 70% da população contra a reforma da Previdência. É óbvio que a Previdência pode ser reformada, agora tem que ser reformada respeitando os princípios básicos que a Constituição de 88 firmou: a solidariedade, a proteção social e principalmente a visão de que não é um fundo de pensão, ela é uma política pública que se alinha com a saúde e com a assistência para proteger a sociedade brasileira. Então nós temos uma realidade de bons debates que tem convencido muita gente de que é preciso barrar essa reforma. É um debate muito importante porque houve a proposta inicial do governo, agora apareceu a proposta do relator do projeto, que recua em vários pontos, mas ainda mantém a essência do projeto inicial, né, que prejudica milhões de brasileiros, né? Eu vou dizer que a quase totalidade dos brasileiros está prejudicada por esse projeto. É um projeto que está sendo repudiado pela população. Não só nós tivemos uma greve geral muito forte, com muita participação do povo, mas também agora as pesquisas mostram isso. 71% da população rejeita esse projeto. Portanto, nós temos que avançar e derrotar esse projeto aqui na Câmara. Eu acho que isso deveria ser sempre, aqui em todos os lugares, nas escolas, em todos os lugares, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, nós estarmos debatendo sobre os temas, grandes temas que nos desafiam, que são postos nesse momento como proposta de mudança, de reformas. E eu entendo que as reformas podem e devem ser feitas para aprimorar o Estado democrático de direito e de justiça. Para aprimorar qualquer Estado e para se fazer reforma, o que é mais importante? Conhecimento, informação. Em cima das informações corretas, precisas, aí sim, nós, enquanto povo brasileiro, podemos tomar as melhores decisões. Decisões que vão afetar o povo brasileiro agora, nesse momento que nós estamos vivendo, e no futuro. As reformas que estão sendo propostas aqui agora, reforma trabalhista, reforma previdenciária, são reformas importantíssimas que, lamentavelmente, estão contaminadas por uma brutal manipulação de interesses. São grandes empresários, são grandes grupos econômicos, são os rentistas que mais estão informando na lógica dos seus interesses. Aí há um conflito entre o que está sendo informado para atender interesses que conflita com a verdade. O que deveria ser informado no conjunto da obra, das informações. Então, acho esse evento aqui extremamente importante. Nós vamos verificar o que deveria, o que deve ser o papel da mídia para que ela possa cumprir essa tarefa gigantesca, importantíssima, inerente às transformações verdadeiras, é trabalhar com a verdade, com as informações. Eu sei que aqui nós vamos ter momentos importantes que desafiam todos nós nesse sentido, de que esse momento é momento de nós abrirmos o nosso coração, nós buscarmos as informações, todas elas, e a busca da verdade para que ao final a gente tenha, aí sim, a construção do Estado que nós queremos, justo, fraterno, democrático. É muito importante, a pressão tem que continuar, não podemos deixar passar essa PEC, que é uma maldade, é uma injustiça, principalmente aquelas pessoas mais pobres, os trabalhadores, os servidores públicos, os aposentados, que podem, os trabalhadores rurais, que podem trabalhar uma vida inteira e nunca se aposentar. A reforma da Previdência é danosa ao conjunto da população brasileira. O governo tem 1001 alternativa, taxar os bancos, as grandes fortunas, combater a sonegação, fazer auditoria da dívida pública. E momento como esse é fundamental para continuar a pressão aqui no Congresso Nacional. Eu sempre repito isso, o Congresso é igual feijão, funciona na pressão. Tem que continuar a pressão, a mobilização. Eu queria parabenizar vocês, né, pelo programa, pela atuação, né, conseguiu unir a administração tributária no estado de Minas Gerais contra a reforma da Previdência, contra a terceirização e contra a reforma trabalhista. A terceirização, a reforma trabalhista mais a reforma da Previdência não é reforma da Previdência, é o fim da Previdência Social no nosso país. E são debates como esse, com a participação dos sindicatos, das entidades, dos parlamentares, da sociedade, que vai esclarecendo o conjunto da população a fortalecer, né, continuar as mobilizações
contra a reforma da Previdência. E nós não vamos deixar passar de maneira nenhuma, não tenho dúvida, que nós vamos conseguir impedir que o governo tenha 308 votos, porque esse governo não tem legitimidade e é uma maldade contra o povo brasileiro. A união das entidades do fisco brasileiro são de fundamental importância no sentido de abrir espaços de diálogo e de debate sérios com relação à tramitação de reformas danosas à ordem social brasileira, tanto a reforma trabalhista quanto a previdenciária, quanto a terceirização. É preciso que nós ampliemos esses fóruns legítimos de discussão profunda dessas matérias, porque até então a mídia oficial está fazendo uma discussão muito rasa a serviço do governo, porque tem recebido bilhões para fazer esse tipo de divulgação. Esse evento aqui, como vários outros promovidos pela União dos Fiscos, é fundamental, reprise-se, porque ele diz a verdade do que está acontecendo. Estão destruindo o nosso país, estão fragilizando ainda mais e precarizando as relações de trabalho. Isso vai gerar empobrecimento, diminuição de arrecadação tributária. A pergunta é, aonde vamos parar com isso? Haverá mais desemprego e a falácia do governo com a reforma trabalhista é o seguinte, é que reduzindo os direitos trabalhistas vai gerar mais emprego. Isso é ridículo, né? Os empresários só contratam em razão de fatores econômicos e não de redução de direitos. Nenhum empresário vai dizer assim, agora eu vou contratar mais 10 porque ficou mais baratinho. Não, ele só vai contratar quando há aquecimento da economia. Redução de direitos significa precarizar relações de trabalho. Em outras palavras, empobrecer o trabalhador que já não tem dinheiro. Então, existe o grande dinheiro com o rol de interesse em volta dele. Existe conluio da mídia concessionária de serviço público, os grandes veículos de comunicação. Então esse evento é fundamental, é de suma importância para esclarecer a sociedade brasileira. Houve uma adesão unânime dos servidores públicos federais, estaduais e municipais à greve do dia 28. Nós estamos agora, os servidores públicos brasileiros, em estado permanente de greve. Estamos conversando com as demais centrais sindicais, porque o movimento está unificado com as centrais e com os sindicatos, federações e confederações, para deflagrarmos novos movimentos de greve paredistas pelo país afora, não só em Brasília, e talvez até fazermos uma marcha dos 100 mil a Brasília para chamar ainda mais a atenção dos parlamentares e alertá-los em alto e bom tom. Quem votar não vai voltar com mandato após 2018. Na verdade, o seminário, além de abordar a questão da Previdência, tinha como tema a questão da relação entre mídia e poder. Nesse momento em que a gente percebe várias ações midiáticas, tanto na questão da reforma da Previdência, como em relação até ao próprio processo econômico, que tem sofrido com essas pirotecnias midiáticas em torno de ações praticadas por diversos órgãos, seja Ministério Público, seja Polícia Federal, nós que fazemos o Sind Receita, da Receita Federal, nós temos uma preocupação muito grande com isso. Por quê? Porque, na verdade, a Receita Federal ela tem como critério de ação a questão do sigilo fiscal. Então esse é um problema que a gente defende que seja mantido dessa forma, porque não é possível que a gente tenha essas ações feitas de formas midiáticas, atinjam diretamente a economia e reflexamente seus empregados, porque o que a gente vê hoje é uma economia deteriorada por esse processo midiático e político que a gente vive, essa instabilidade, e isso realmente tem uma preocupação muito grande no nosso discurso para que a gente combata, que se punam as pessoas, mas que não se façam espetáculos desse tipo de ação. Então, em relação à Previdência, a mídia tem tratado essa questão de uma forma também muito incipiente na profundidade do seu discurso, e isso é prejudicial para o debate e isso é prejudicial para o país, para aquilo que a gente quer de melhor para o nosso país. É fantástico, esses eventos nós precisamos realizar mesmo, em que pesa as dificuldades todas impostas pela administração da casa, que dificultou a chegada dos servidores aqui no auditório, né, criou obstáculos com segurança, mas enfim. Isso mostra que nós estamos no caminho certo, nós temos que debater mesmo as entidades com as autoridades, com os jornalistas, com a mídia, porque não tem outra forma. Nós temos que levar essa informação
para a população. A população acatou o discurso, né, dos servidores, entendeu que realmente a reforma da Previdência é prejudicial a todos nós e não somente a funcionário público. Então nós temos que continuar intensificando esse movimento, cobrando dos parlamentares, porque é a única forma que nós temos de rejeitar essa proposta nefasta que é a reforma da Previdência.